Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, muito interessante, que pode abrir uma visão muito ampla para a sua vida. O título é Os 3 Empecilhos para o Sucesso. Muita gente me procura perguntando por que eles nunca prosperaram na vida. É frequente pessoas virem quebradas no seu relacionamento emocional, na sua família, às vezes o seu negócio quebrou, pessoas que estão absolutamente perdidas, não têm coragem de começar de novo. E eu quero dizer algo para você: há momentos na nossa vida que a gente precisa dar uma zerada, uma resetada e começar tudo de novo. Agora, existem alguns empecilhos que a gente tem que tirar da frente, né? Algumas pessoas falam, eu não descobri ainda o meu propósito, eu não descobri o meu chamado, eu não descobri para que eu existo no mundo. Gente, você não vai descobrir o seu propósito se você não se lançar. Algumas pessoas até já descobriram o seu propósito, mas não têm coragem de começar de novo. Então hoje eu quero falar de 3 empecilhos para uma vida de sucesso. Se você estudar a vida de pessoas muito bem-sucedidas, grandes empresários, pastores que passaram por lutas e deram a volta por cima, você vai perceber uma coisa em comum: eles não desistiram de zerar tudo quando foi necessário e começar de novo. A vida tem altos e baixos, mas aquilo que aconteceu de ruim para você não é o fim. Não é o fim, mas você precisa tirar da frente os empecilhos, né? E seguir a vida com seu chamado, com sua paixão, com seus sonhos, porque Deus te criou para você ser uma pessoa bem-sucedida, para ser luz do mundo, sal da terra e fazer diferença neste mundo. Amém? Claro que não há só 3 empecilhos, são muitos mais. Mas hoje eu quero falar de 3 empecilhos muito importantes que acabam atravancando a pessoa, impedem que ela tenha sucesso. O primeiro empecilho, gente, são as memórias. É muito bom a gente ter memórias, né? Memórias afetivas, memórias felizes, memórias alegres, memórias de tempos maravilhosos, mas muitas vezes as memórias podem ser empecilhos. Por quê? Porque elas criam e geram apegos emocionais de momentos felizes que aconteceram. Hoje eu sou pastor de uma igreja muito grande, a igreja local já tem 12 mil membros, nós temos muitas igrejas espalhadas, muitas células em todo o mundo, mas os crentes antigos, aqueles que eu chamo de ovelhas, eles muitas vezes falam, que saudade da congrega, né? Congrega era o nome carinhoso que a gente dava quando a igreja estava no início, ainda era uma congregação da Igreja Batista de Perdizes. E eu digo para elas, gente, por que vocês estão com tanta saudade? Por que vocês choramingam? Porque naquele tempo todo mundo se conhecia, todo mundo, tinha comunhão com uns com os outros, a gente, era uma família. Foi maravilhoso aquele tempo. Eu digo, mas naquele tempo nós tínhamos uma luta tremenda para ganhar uma pessoa para Jesus. As pessoas não vinham muitas vezes, convidavam, as pessoas não vinham. Era um tempo difícil, um tempo de implantação. Hoje nós vivemos num tempo diferente, um tempo muito melhor, porque hoje a gente prega a palavra, as pessoas vêm, as multidões, as pessoas se convertem, hoje a gente alcança as pessoas à distância e nós podemos manter a comunhão de outras maneiras. Podemos manter a comunhão através de células, de grupos, alguns chamam de células familiares, outros chamam de qualquer nome que você use, ou seja, se encontrar em pequenos grupos, nas famílias, nas casas, você mantém a comunhão, cria aquela identidade, intimidade, mas você segue adiante. Então, muitas vezes os apegos emocionais de momentos felizes, momentos de sucesso podem ser um empecilho para você seguir adiante, né? Na tua vida profissional, que saudade, no meu tempo eu fazia isso, no meu tempo eu fazia isso e agora não faço mais. Querido, levanta a cabeça, os tempos mudaram e você também. Então, não fique apegado ao passado de tal maneira que você seja incapaz de ser, levado
ao propósito de Deus, para o futuro, para o progresso, porque está lá ligado emocionalmente a um passado que foi feliz. Mas também as memórias podem ser empecilhos quando elas trazem feridas passadas que causam medo, que causam decepção, que causam algum tipo, né, de paralisia na sua vida. Então é muito importante, querido, que você, o passado, ele traz lições, ele traz experiência, ele traz uma história que certamente agrega valor para você, mas ele não pode te prender. O passado já foi, não pode ser mudado, não pode ser revivido. O teu tempo é o presente e o futuro é o que você vai construir a partir do seu presente. Então, o primeiro empecilho são memórias. Eu não estou aqui dizendo que você tem que esquecer tudo, que você não pode guardar fotografia, não pode, né, ter lembrança. Não, isso tudo nos valida, isso tudo são marcos da nossa história, mas a gente não pode amar tanto o passado que a gente não viva o presente e não sonhe o futuro. E a gente não pode sentir tanta dor no passado que isso nos impeça de começar de novo e de seguir a vida. Ou seja, tem pessoas que tiveram um relacionamento abusivo, sofreram muito no passado e aí não querem mais se relacionar, não querem voltar a amar, não querem voltar a ter amigos. Não, a amizade não dá, as pessoas são ruins, eu não quero saber de ninguém. Gente, isso é um grande empecilho para o teu sucesso. O segundo empecilho que eu quero dizer para vocês, que impede o sucesso das pessoas, é a indecisão. Olha, é muito importante você entender que o mundo muda constantemente. O sistema muda, as relações mudam, as convicções das pessoas mudam, as circunstâncias mudam, tudo muda. Então, muita gente, ainda que perceba, não tem coragem para mudar também. Eu vou dar alguns exemplos para você de como a indecisão atrasa o processo e, às vezes, literalmente impossibilita o sucesso, tá? Eu sou de um tempo, né? Algumas pessoas que estão me vendo aqui talvez não tenham vivido esse tempo, mas eu sou de um tempo que ainda tinha aquelas locadoras de vídeo, né? Blockbuster, por exemplo, era a maior de todas, né? Aí você ia lá, entrava na fila, você levava para a tua casa 3, 4, 5 vídeos, às vezes para passar um final de semana, não é isso? E aí depois você pagava pela diária, depois você devolvia. Quando surgiu a Netflix procurou a Blockbuster para que ela pudesse trazer um aporte de dinheiro. E eles falaram, não, nós não precisamos disso. O que aconteceu? A Netflix hoje é uma potência no mundo e a Blockbuster quebrou. Acho que quebrou, se não quebrou, está muito pequenininha. Por quê? Porque o mundo mudou. As pessoas não precisam ir mais numa locadora de vídeo. Elas têm o vídeo na sua casa, né? Através do streaming, através da internet. Então, a empresa que não se adequou ao novo tempo, ela ficou para trás. Agora, a indecisão é que impede, porque muitas vezes a oportunidade aparece para você, uma oportunidade nova, você não quer mudar o seu processo. Eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, e aí que mora o perigo. Olha, eu vou contar um testemunho para vocês. Quando começou, lá pelos anos de 2013, um dia a Lília recebeu um vídeo de um pastor. E ela falou, olha, eu não sei como esse vídeo chegou em mim aqui, mas eu estou recebendo vídeos desse pastor. Vamos começar a fazer vídeos na internet? Eu falei, não, Lília, eu não quero, eu quero pregar para o povo, não quero investir nisso. Ela insistiu. Aí eu chamei uns amigos, né, do apóstolo Joel, meu querido amigo, e eles vieram para começar a trabalhar o meu Facebook na época. E eu me lembro que na época eles fizeram um preço, eu falei, mas nem é pau, de jeito nenhum. Então acabamos chegando num preço que fosse bacana para todo mundo e eu comecei a investir nas mídias sociais. Primeiro veio, né, o Facebook, depois veio o YouTube, depois o Instagram e eu comecei a fazer vídeos e gostar disso aí. Quando chegou no ano da pandemia, gente, muitas igrejas sofreram, mas muitas igrejas sofreram, porque as pessoas já não podiam mais pregar o evangelho. Eu, ao contrário,
comecei a pregar muito mais na mídia social, pregando, fazendo vídeos. Ainda que eu estivesse na igreja e a igreja completamente vazia, eu pregando para ninguém, eu ficava imaginando você que está aí me vendo e orando para que Deus tocasse a sua vida. O meu canal do YouTube saiu no ano da pandemia de 200 mil para 1 milhão de seguidores. Uau, no ano de 2020. E com isso veio uma multidão de pessoas me seguindo, dizendo: pastor, tua vida está mudando a minha, suas mensagens estão mudando a minha. E a igreja local também cresceu absurdamente, porque as pessoas ouviam a pregação do evangelho e aquelas que estavam perto de São Paulo acabavam vindo, e isso houve uma transformação extraordinária na igreja. Na época era a Palavra Viva, Deus falou para eu mudar para Yacht Church, porque eu ia para o mundo. Quer dizer, quando Deus me falou, eu não esperei. Eu já fui, já fiz e Deus fez acontecer, porque eu não fiquei indeciso. O resultado que Deus está nos dando hoje é porque, graças a Deus, eu pude ouvir a voz dele. Porque eu me lembro que eu fiquei tão indignado, eu falei: Deus, eu nunca imaginei que eu não ia poder pregar. Porque a gente ficou proibido de pregar, tá todo mundo fechado em casa, e Deus falou: você vai continuar pregando, você vai pregar pela internet. E eu comecei a pregar pela internet, e hoje é uma coisa interessante, porque antes eu pregava para a igreja que estava ali presente, eu sabia que estava sendo transmitido para o YouTube, mas eu não pensava nas pessoas de lá. Depois que na pandemia eu comecei a pregar, a fazer vídeos para você, sabe o que aconteceu? Mesmo quando eu estou com a igreja lotada, eu estou pensando nas pessoas que estão lá na internet. Então, eu agradeço a Deus porque eu não fiquei indeciso, eu me lancei, e isso fez com que o resultado para o reino de Deus acontecesse, as pessoas fossem sendo salvas e daí por diante. Querido, a indecisão de mudar, de discernir os tempos, pode impedir o seu progresso. Então, quando Deus falar alguma coisa para você, se arrisque. Fé é isso, é você seguir o chamado, o sonho de Deus, sabendo que o Deus que chamou é o Deus que capacita, o Deus que deu o propósito é o Deus que fará com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não fique indeciso. Deus falou com você, não tenha medo de mudar, não tenha medo de começar de novo, não tenha medo de dar um reboot aí na tua vida inteira, na vida pessoal, emocional, relacional, espiritual, profissional. Faça o que Deus está te mandando, porque a indecisão pode ser um grande empecilho para o seu progresso. E o terceiro empecilho que eu quero contar aqui para vocês hoje, queridos, é o medo. Tá? É claro que há o medo positivo que nos livra de problemas e da morte. Eu tenho medo de leão. Eu não entro numa jaula de leão. Eu não ponho a mão em cobra. Eu tenho medo de altura. Eu não vou ficar, subindo num prédio de 30 andares com um parapeito baixo ou com um guardrail baixo para ficar com vontade de, de ficar tonto e cair. De forma alguma. Eu me protejo. Entendeu? Eu me protejo. Então existem medos que são bacanas, né? Agora, tem medos que são paralisantes. Medo de fracassar. Quem tem medo de fracassar nunca se arrisca. Tem até o ditado que diz, né? Quem não se arrisca não petisca. Os espias foram para a terra prometida. A terra tinha sido prometida por Deus. O mesmo Deus que os libertou do Egito, que derramou pragas, abriu o mar vermelho. Aí os camaradas viram o gigante lá e falaram: não, nós não vamos conseguir. A gente é que nem gafanhoto perto deles. Eles são gigantes, vão nos devorar. E aquela geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Só a próxima geração que não teve o medo do fracasso e conquistou a terra. Medo de se colocar. É gente que tem muito para contribuir, mas tem sempre medo. O que os outros vão pensar de mim? Se eu não fizer direito? Se eu gaguejar aqui e falar? Meu querido, vai à luta. Vai à luta. Muita gente pergunta: pastor, você tem dom para falar línguas, você fala um monte de línguas, é porque você é inteligente. Querido, eu digo para você, falar uma língua até uma criança aprende. O que você tem que ter é obstinação e vontade. Só que é o seguinte, quando eu estou aprendendo uma língua que eu ainda não falo nada direito, eu não estou nem aí. Eu falo errado, mas
as pessoas dão risada, me corrigem, entendeu? E daqui a pouco eu vou desenvolvendo, daqui a pouco eu vou crescendo, e daqui a pouco eu me torno proficiente naquela língua. Então, não tenha medo de se colocar, não tenha medo de comunicar. Como dizia o Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Deus te deu a capacidade de falar, de se colocar, então não tenha medo do fracasso, tá bom? Não tenha medo de empreender. O homem também foi chamado por Deus para ser um empreendedor, para sonhar e para colocar o sonho em prática. O homem é criativo, porque Deus é o Criador. Deus é o Criador e nos deu, na sua essência, fomos criados à imagem e semelhança dele, nos deu a capacidade de criar, somos criativos. Então não tenha medo de empreender, não tenha medo de começar algo novo. Por quê? Porque quando você começa algo novo, você passa pelos processos, você batalha, mas vai chegar uma hora que você vai vencer, meu querido. Amém? Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo. Faz parte da vida. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Faz parte da vida. Às vezes você tem um percalço, às vezes você abre um negócio, não dá certo. Começa outro, meu querido. Começa outro. Não tenha medo de empreender. Sabe, arregaça as mangas e vá à luta. Porque quem faz isso vai vencer. Quando você lê, eu me lembro que quando eu me casei, meu sogro, né, meu sogro querido, seu Luiz Aires Marques, ele me deu um livro, que na verdade eram dois, né, chamado A Lei do Triunfo. E eu devorei aquele livro, eu já li umas 5 vezes o livro inteiro, né? Por quê? Porque é um livro que conta a história de vendedores, de pessoas que começaram do nada, que quebraram a cara, como é que eles fizeram para vencer. Muitas pessoas, muitos bilionários já quebraram, já começaram de novo. Então não tenha medo de começar de novo. O nosso Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de começar de novo. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até a tua vida espiritual, até o seu destino eterno é transformado. Você era pecador, estava destinado a morrer sem Deus, e você creu em Jesus, você nasceu de novo, começou uma nova vida. Querido, Deus é um Deus de recomeços. Não tenha medo de começar de novo. Ai, pastor, mas eu estou cansado, eu estou deprimido. Oh, querido, lava rosto, lava sua cara, põe a sua melhor beca, a sua melhor roupa, vai à luta, creia em Deus, busque ao Senhor, vá à luta, não fique em casa choramingando, comece de novo, que Deus vai te abençoar, Deus vai te levar para diante, em nome de Jesus. E por último lugar, eu quero falar do medo do medo. O que é o medo do medo? É síndrome de pânico. O camarada teve uma situação muito ruim, que mexeu até com a química do seu cérebro, e aquilo grava no cérebro. Na hora que ele passa de novo por uma situação semelhante, ele começa a sentir tudo de novo que ele sentiu. Isto é o medo do medo, a síndrome do pânico. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Deus não te deu espírito de temor, mas de poder, de ousadia e de moderação. Então, meu querido, toma posse. Saiba que Deus é um Deus que te ama. O propósito dele não mudou. O amor dele não mudou. Então, ele quer te abençoar, mas a tua parte você tem que fazer. Tira da frente os empecilhos. As memórias, sejam as boas ou as más. Memória boa é gostoso lembrar, mas não para te impossibilitar de seguir adiante. A indecisão e o medo. Se você fizer isso, você já tem grande chance de ser muito bem sucedido. Tem outras coisas que a gente pode falar no futuro, mas isso aqui já é excelente para você começar de novo e caminhar em direção ao chamado e ao propósito de Deus para a sua vida. Amo vocês, vocês são motivo das minhas orações, vocês são motivo de uma grande alegria. Muito obrigado, gente, porque vocês tem sido realmente instrumento de Deus para que a palavra que eu prego vá para o mundo inteiro. E eu fico muito grato a Deus e grato a vocês também. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.